Capítulo 11. A ética sexófoba do cristianismo. Vejamos agora, a respeito da ética do sexo, um caso bem mais importante, encontrado no cristianismo. A sua evidente moral sexófoba responde sempre ao mesmo princípio do esforço necessário para realizar qualquer conquista. Vigora então, também neste caso, que parece tão diferente, o mesmo princípio biológico fundamental pelo qual, quando a luta pela vida assim exige, é necessário canalizar neste sentido as energias, para que elas não sejam desperdiçadas por outros caminhos, sobretudo o erótico. Neste caso também, se a forma é diferente, a substância é a mesma. Podemos assim compreender quais foram as primeiras origens e explicar o fenômeno dessa atitude sexófoba do cristianismo nas suas formas de catolicismo, protestantismo, etc. A diferença entre a atitude puritana do cristianismo e a atitude sexófoba das revoluções francesa, fascista, nazista e comunista que resultaram da sua agressividade expansionista, como já mencionamos aqui, bem como da atitude dos norte-americanos, decorrente da concentração de todo o esforço na atividade produtora, está no fato de que, no caso do cristianismo, a concentração das energias necessárias para sustentar a luta não está dirigida para a conquista bélica ou econômica, mas sim para a conquista espiritual. Os elementos e a técnica do fenômeno são iguais, mas o objetivo é diferente. E a conquista espiritual também é uma dura conquista que requer muito esforço. Daí a necessidade de praticar a ética do puritanismo sexófobo, a fim de canalizar neste caso também, tal como nos outros dois, todas as energias somente no objetivo a atingir, evitando qualquer desperdício que constituiria uma fraqueza imperdoável. Isto nos mostra como as leis biológicas dominam toda a vida, mesmo quando a vida assume aspectos religiosos de sublimação espiritual. Neste caso, o grande inimigo a vencer, contra o qual se lança o instinto de luta e agressividade, não são outros povos ou o ambiente hostil, mas sim a própria natureza humana, ainda submersa na animalidade. Então, o conteúdo fundamental que explica, justifica e valoriza o princípio sexófobo dentro do cristianismo é o conceito de sublimação espiritual. E não se pode dizer que isso seja biologicamente errado. Pelo contrário, o processo de espiritualização interessa de perto à vida, porque ele significa progresso ao longo do caminho da evolução, que nos seus níveis mais elevados resolve-se em espiritualidade. Tal objetivo, porém, mesmo sendo elevado, não podia evitar que a tentativa para realizar tal transformação evolutiva fosse executada com os meios disponíveis ao alcance das mãos do homem, conforme a sua forma mental de lutador e seus inferiores instintos animais. Aconteceu então que, para superar a animalidade, o homem começou a agredi-la, a fim de destruí-la, e assim, praticando contra ela uma guerra na qual os instintos inferiores funcionavam em cheio, acabou sem querer
confirmando e fortalecendo a animalidade, ao invés de eliminá-la. O processo revelou-se contraproducente porque, tornando-se uma atitude de autoperseguição, resultou muitas vezes num desvio, ao invés de levar ao progresso. Assim, o resultado final foi que, para vencer a animalidade, acabou-se fazendo funcionar plenamente a animalidade. Mas como podia o ser humano atuar diferentemente se esta era a sua natureza e ele não possuía outros recursos? Não conseguindo sair do nível dos instintos, tudo o que ele fez foi lançar o seu instinto de agressividade contra os impulsos do sexo. Quando o homem enfrentou o problema da evolução espiritual, não soube e não pôde utilizar senão a forma mental que já possuía, constituída da luta pela vida. Foi assim que, posta para funcionar, essa psicologia instintiva de ferocidade, em vez de ser vencida e eliminada, fortaleceu-se. Desta forma, procurando-se a evolução espiritual, foram atingidos resultados contrários. Pela concentração de toda a atenção e esforço na guerra contra o inimigo, representado pelos instintos inferiores, quem se valorizou foi o próprio inimigo, que acabou sendo o grande pesadelo da vida espiritual da Idade Média. Mas, naquele tempo, era desconhecida a crítica da psicanálise, razão pela qual era impossível perceber-se a verdadeira natureza de tais fenômenos. Nasceu assim, devido a esse impulso de agressividade e essa psicologia de perseguição, o conceito de amor-culpa ou sexo-pecado. O instinto de luta prevaleceu sobre o instinto do amor. A sexofobia predominou a sexofilia. O divino milagre da Gênese foi condenado e repelido como um mal. O ser humano tornou-se filho de um pecado, só tolerado como indispensável meio de geração e reduzido apenas a esta finalidade. Assim, para atingir a sublimação do amor, foi estimulado e reforçado o instinto de agressividade, que levou vantagem sobre o instinto do amor. Vamos, assim, penetrando na estrutura do mecanismo biológico e psicológico que originou a atitude repressiva sexófoba assumida pelo cristianismo, da qual nos é possível, deste modo, compreender a gênese e a razão de ser. Fenômeno interessante, pois tal atitude representa um fracasso em termos espirituais, uma vez que, neste caso, em vez de levar à ascensão, ao progresso evolutivo, alcançou o resultado oposto, ocasionando uma descida aos impulsos inferiores, combatidos pelo cristianismo, a um retrocesso involutivo. Sem querer, a religião havia penetrado e mexido no sensível terreno de um dos mais fundamentais problemas da vida, a evolução, tocando um dos seus pontos mais nevrálgicos, justamente o fenômeno do sexo, ao redor do qual mais refervem todas as lutas, sobretudo a luta para a seleção. E tudo isto, o cristianismo da Idade Média fez sem conhecimento algum das leis biológicas e psicológicas que regem tais fenômenos, ignorando a ação do subconsciente e a técnica da formação dos instintos, seguindo apenas princípios empíricos desprovidos de qualquer controle racional,
sem qualquer conhecimento dos métodos da psicanálise e da psicossíntese. É perigoso esquecer que atrás dos bastidores das aparências exteriores e das teorias religiosas e filosóficas existe uma invencível realidade biológica, cuja reação é inevitável quando ofendemos as suas leis, às quais não se pode ignorar sem ter depois de pagar as consequências do erro. Mas essa realidade é a chave para nos explicar o porquê de tantos fatos que depois, sem sabermos como, aparecem na vida. A razão do fenômeno da sexofobia tem raízes profundas na estrutura das leis biológicas e da psique humana, que é levada por seu egocentrismo a querer tudo só para si e a rivalizar ciosamente pela posse, estando, por isso, sempre pronta a lutar contra todos, sobretudo pela posse sexual, reservada aos mais fortes, conforme a lei da seleção. Essa é a realidade biológica situada no fundo desses problemas, muitas vezes despercebida. Essa é a verdade escondida por trás das afirmações humanas, mesmo quando elas sobem até o plano filosófico, religioso e teológico. Um exemplo pode nos esclarecer melhor. Observemos no cristianismo com todo o respeito, mas com olhos de psicanalista, o caso da proclamação oficial da virgindade da Mãe de Cristo. Somente a grande importância do instinto sexual, fundamental no subconsciente, pode explicar como, entre tantos problemas, haja sido escolhido exatamente este para ser definido, deixando em suspenso tantos outros, espiritualmente mais importantes e urgentes para o indivíduo e para a coletividade. A divindade de Cristo não precisava do apoio desse dogma para se sustentar. Se esse problema surgiu, em primeiro lugar, no intelecto masculino dos representantes do cristianismo, isto ocorreu como reflexo dos instintos que queimavam aninhados no subconsciente, onde o impulso do sexo, apesar de estar escondido, é mais vivo e ativo. O subconsciente é uma mina secreta de impulsos inferiores, assimilados na vida animal do passado, os quais estão sempre prontos a surgir no intelecto, disfarçados em forma mais nobre, para satisfazer a consciência e, assim, sendo admitidos, conseguir se desafogar. Não há dúvida que se os ministros do cristianismo, ao invés de serem representados pelo biótipo homem, tivessem sido representados pelo biótipo mulher, que concebe o amor na forma passiva de silêncio, tal problema a respeito da Mãe de Cristo, em vez de ter sido um dos primeiros a ser resolvido, teria sido enfrentado por último, ou mesmo nunca. Mas, desses involuntários jogos de ilusão produzidos na mente, os homens da Idade Média, desprovidos de qualquer crítica psicológica, nada suspeitavam, caindo neles com pleno convencimento de estar com a verdade. Percebe-se claramente que, neste caso, o problema foi resolvido pelos homens com a forma mental do macho, segundo a qual a condição mais imediata para uma mulher permanecer respeitável é o seu afastamento da presença de qualquer outro macho, principalmente neste caso, onde a mulher deveria ser honrada e venerada com amor, como santa, ato impossível para um homem praticar
quando algum outro já tenha se aproximado dela, o que significa tê-la sob domínio, condição pela qual só ele é o proprietário, sendo considerado furto a aproximação de qualquer outro. Neste caso, é prontamente despertado o instinto fundamental da luta pela seleção, bem vivo e difundido, porque os indivíduos que mais praticaram e assimilaram este tipo de luta através de suas experiências reproduziram-se em maior número. Eis o substrato psicológico desse problema da gênese de Cristo. Esta é a realidade biológica oculta que rege e impulsiona tudo por detrás das aparências teóricas. Para tranquilizar o instinto do subconsciente masculino, sempre pronto a se impor, surge a necessidade da castidade de São José, pai ideal, que não deve possuir os direitos do homem, dando origem assim à ideia de um substituto espiritual, com uma concepção por intermédio do Espírito Santo. É possível, como neste caso, atingir um acordo universal por espontâneo consentimento coletivo quando a questão se refere a uma ideia que tem as suas raízes profundas no subconsciente das massas, onde os indivíduos funcionam em série e é fácil chegar assim à aprovação da maioria. Esta aprovação, em geral, não é resultado raciocinado do conhecimento, mas apenas um produto descontrolado do subconsciente. Neste caso, apenas se idealizou e se legitimou involuntariamente o desabafo de um instinto, afirmando-se energicamente que a mulher é profana quando ela se aproxima de qualquer outro homem que não seja o próprio sujeito. No fundo, reaparece sempre a mesma realidade biológica, em que é fundamental o instinto da luta pela conquista e exclusividade sexual, fato do qual deriva a sexofobia, dirigida contra todos os outros, mas sempre em favor de si próprio. Não há teologia que possa paralisar tal impulso, pelo qual cada macho é rival do outro e cada fêmea é rival da outra. A sexofobia é também um derivado subconsciente do instinto de rivalidade, que desperta o ciúme. Cada um é sexófobo para com os outros, mas não para consigo mesmo. Ninguém é culpado nem condenável por isso, pois este comportamento significa apenas que, apesar do cristianismo, ainda não se conseguiu superar este nível evolutivo do animal humano, onde vigora o princípio da luta, pelo qual a satisfação sexual deve constituir prêmio só para quem deu prova de ser mais forte que os outros, vencendo-os na conquista da fêmea. O que mais interessa à vida nesse plano é chegar à seleção desse biótipo, ao qual, mais do que a todos os outros, pertence o direito de se reproduzir. Os demais que sejam expulsos do banquete. Os fracos têm que desaparecer. Vão surgindo assim as razões desta atitude sexófoba e as causas biológicas deste instinto repressivo contra os outros, impulso próprio também dos homens das religiões, porque ninguém pode se evadir das leis do seu próprio plano de vida. Foi neste plano que eles permaneceram, apesar de vislumbrar de longe um mundo superior e procurar na sublimação espiritual a superação e a libertação.
Exceto pelo que ficou nos domínios do sonho, as virtudes tornaram-se, na realidade, muito mais uma pregação para os outros e uma caça ao pecador do que propriamente um desejo de realizar a própria sublimação. Disto não se pode culpar o cristianismo. Trata-se aqui da transformação de um biótipo do mundo. E se esta transformação representa o objetivo principal das religiões, nem por isso ela deixa de constituir um trabalho longo e difícil, que se realiza na profundidade do fenômeno biológico para renová-lo no seu ponto mais central e substancial. Aconteceu então que dentro do cristianismo, vestidos com a nova roupa de cristão, permaneceram tanto o biótipo do guerreiro romano, já enfraquecido, como o do bárbaro do norte, não enfraquecido, sendo que ambos, como grandes lutadores que eram, não podiam oferecer senão aquilo que possuíam, o seu instinto de agressividade, o qual eles deixaram prevalecer também no terreno do cristianismo, na forma de perseguição sexófoba. Isto não quer dizer que o princípio da sublimação em vigor no cristianismo não seja ótimo. Ele corresponde perfeitamente às leis da evolução biológica. Mas, exatamente por isso, pressupõe indivíduos evolutivamente maduros, prontos para poderem dar este salto à frente. A menos que se tenha o estofo necessário, quem poderá fazer isso? Não há dúvida que, neste sentido, o cristianismo produziu exemplos maravilhosos de heróis do espírito nos grandes santos, que lutaram e venceram nesse terreno. Mas eles foram, antes de tudo, fruto da vida, que atingiu neles o grau de amadurecimento necessário. As religiões chegaram depois, para só então os enquadrarem nos seus princípios e os assimilarem, transferindo-os para o seu seio. A sua glorificação chegou posteriormente, como consequência de suas vidas, que eram, por sua vez, consequência da sua natureza. Onde esta natureza não estava presente, as religiões geraram apenas seres medíocres. O reconhecimento oficial representa tão somente a última fase do fenômeno, na qual o mundo dá prova de ter percebido a presença de um ser superior, algo que, de resto, nem sempre é reconhecido, muito embora a vida os produza em todos os tempos e lugares. O cristianismo aceitou e confirmou muitos desses seres excepcionais. No entanto, embora eles tenham visto o lado positivo e construtivo das virtudes e tenham sido criadores poderosos no terreno dos valores espirituais, a grande massa do povo, pelo fato de não ser nada amadurecida, rebaixou tudo a seu nível e, na sublimação espiritual, viu apenas o seu lado negativo de perseguição contra a animalidade. Uma vez, porém, que a animalidade é representada pelo corpo, o involuído, pelo fato de conhecer tão somente o corpo, transformou as renúncias das virtudes não em um meio para evoluir, mas sim numa moral de agressão, num impulso de destruição contra a vida, seguindo a tendência dos seus instintos, que representava o caminho mais curto e menos difícil. Foi assim que o sexo tornou-se sinônimo de pecado e a castidade tornou-se uma regra ideal de vida.
A agressividade, desta vez dirigida não contra um inimigo para a conquista bélica, mas sim contra si próprio e contra os semelhantes, gerou uma ética sexófoba e repressiva, nos antípodas do espírito do Evangelho, com consequências às vezes opostas àqueles que o Evangelho queria atingir, resultando em desvio e retrocesso involutivo, ao invés de progresso evolutivo. Os inimigos do cristianismo salientam este fato como fator de devastação milenária, que abrange toda a Idade Média, cujos efeitos até hoje atormentam a sociedade moderna com uma ética sexualmente agressiva e antivital. Mas, se é fácil condenar, lançando a culpa nos outros, isto não explica nem resolve nada. Toda moeda tem o seu reverso. Quem de fato resolve esses casos é a maioria com a sua forma mental, filha dos seus instintos, que obedecem às leis biológicas vigorantes no nível evolutivo em que o ser vive. É o peso enorme da maioria que, seguindo o seu subconsciente, estabelece as correntes de pensamento e os pontos de concordância, determinando o que é verdade. E quando a verdade chega à realidade através da revelação, a massa humana a interpreta, transformando-a e adaptando-a para si, porque de outro modo aquela verdade não seria utilizável. Para o cristianismo sobreviver, ele teve que aceitar esta adaptação. Tratou-se de um trabalho despercebido e absolutamente de boa fé, porque era fruto dos impulsos instintivos do subconsciente, onde a sabedoria da vida, fora do conhecimento consciente dos seres humanos, procurou resolver o contraste através de um compromisso de adaptação. Para que isto não acontecesse, seria necessário uma maioria de santos. Mas, uma vez que a santidade é minoria absoluta, o que mais se poderia esperar de uma maioria de involuídos? Não há dúvida que o Evangelho representa a lei da liberdade e do amor. Mas a humanidade não estava pronta para isto. Como se pode conceder liberdade a quem não sabe senão aproveitá-la para se lançar no abuso? Para quem possui apenas o instinto de revolta, é necessário salientar não a bondade de Deus, mas sim o seu poder punitivo, com a ameaça do inferno. O Evangelho é amor, mas a única forma de amor normalmente conhecida e concebível era o amor carnal, fruto da experiência imediata, e não o amor espiritual para Deus e para o próximo, aquele mesmo próximo que é considerado um natural inimigo pelo egocentrismo instintivo de cada um. Se para as massas o amor nada mais pode ser senão desabafo e sexualidade animal, então não se pode permitir o amor, mas apenas exigir a castidade. Se o ideal está no espírito, e se o espírito permanece inatingível, porque a vida humana está concentrada toda no corpo, então nos lançamos com toda a nossa ferocidade contra este corpo, pois não conhecemos outro caminho para atingir o espírito. Não se pode negar, apesar da sua falência, a potência e a beleza desse esforço titânico, dessa desesperada tentativa de superação em que foi envolvida a Idade Média,
povoada de delinquentes e de santos. Na teoria, a palavra amor tinha um sentido, mas na prática ela tinha outro, bem diferente. Na luta entre o amor espiritual e o amor material, o material era o mais forte. E deste lado estavam todos os instintos, que representavam o impulso maior. O contraste entre os dois mandamentos, aquele de natureza física e aquele de natureza espiritual, era intenso, sendo a guerra inevitável. Mas nem todos eram santos para conseguir vencê-la em favor do espírito, e muitos a perderam em favor da animalidade, ou pior ainda, evadiram-se da luta por desvios e substitutos, nos quais estão a base dos muitos complexos e formas psicológicas torcidas e aberrantes que atormentam os cidadãos da nossa civilização moderna. A falência do ideal cristão neste terreno está no fato de que, em vez de realizar uma revolução espiritual do amor, indo ao encontro da vida, ele tomou uma atitude negativa ou de perseguição contra o maior impulso vital da existência, o amor, indo contra a vida. O erro e o prejuízo no terreno biológico foi que, neste caso, o esforço humano, em vez de se dirigir no sentido evolutivo, que é positivo e construtivo, dirigiu-se no sentido involutivo, que é negativo e destrutivo. Em vez de se chegar ao paraíso de um amor sublimado, chegou-se assim ao inferno da negação e da perseguição de todo o amor. Por esse caminho de destruição, não foi possível chegar senão ao vazio, onde puderam crescer e prosperar os instintos egocêntricos da luta e da agressividade, os maiores inimigos do Evangelho e de qualquer progresso alcançado através da organização coletiva da sociedade humana. Repetimos que isto não foi culpa do cristianismo, porque o objetivo estava certo. A culpa foi do animal humano, que, para evitar o obstáculo, procurando atalhos e escapatórias, afastou-se do caminho, caindo em desvios e becos sem saída. Assim, do ideal religioso, ficou somente o seu aspecto antivital, feito de virtudes negativas e de moral opressora, porque a destruição do inferior não foi compensada com a construção do superior, a fim de substituí-lo. O trabalho de domesticar no homem o animal é difícil e longo, e o cristianismo encontra-se ainda no começo. Foi como consequência de todos esses fatos que o cristianismo assumiu uma atitude sexófoba. O anseio de sublimação, ao invés de ser incremento de vitalidade em favor do espírito, acabou sendo dirigido, devido à imaturidade da maioria, no sentido de agressividade antivital contra o corpo, levando sem querer à canalização das energias comprimidas pela falta de desafogo sexual, no sentido da ferocidade perseguidora, da doença mental, dos complexos psicológicos, dos instintos torcidos e dos desvios eróticos substitutos, ao invés de canalizá-las no sentido da subida. Por trás das teorias teológicas, o que vigorou de fato foi a ética do subconsciente, na qual se procurava desabafar cegamente, às escondidas, os impulsos dos instintos, torcendo aquelas teorias
para se cobrir e se justificar com elas, ou então buscando escapatórias. Hoje, a psicanálise nos revelou a verdadeira origem de tais atitudes e ilusões psicológicas. Assim, o programa cristão de sublimação espiritual tornou-se, por vezes, uma estratégia contra a vida, originando nela todas as reações consequentes. Desta luta contra si mesmo, poucos saíram vencedores, mas muitos ficaram torcidos, feridos e mutilados, condições que, pela repetição milenária, fixaram-se como qualidades na raça, gerando o biótipo atual da nossa sociedade neurótica. Podemos compreender, assim, a causa desse seu estado, sobretudo nos países mais civilizados do mundo ocidental cristão. O objetivo ideal era a sublimação espiritual, mas o que prevaleceu de fato foi o instinto de luta. Sem dúvida, não há luta que não sirva para desenvolver a inteligência, uma das maiores finalidades da vida. Mas aqui a inteligência aguçou-se e aperfeiçoou-se no nível mais baixo dos imaturos, no sentido da astúcia e da mentira, utilizadas como meios de ataque e defesa, sendo isto, num regime de luta, o que mais interessa. Se o mundo dos séculos passados tivesse conhecido as exigências absolutas das leis da realidade biológica, teria compreendido que era melhor procurar uma aproximação gradual da atuação do ideal, fazendo a animalidade evoluir, em vez de agredi-la para destruí-la, respeitando a natureza em vez de forçá-la, passando pelo caminho do aperfeiçoamento natural do amor, desde os seus níveis inferiores, ajudando a evolução em vez de oprimi-la, para não excitar assim as perigosas reações da vida, que ao ser ofendida num dos seus pontos mais importantes, é constrangida a se revoltar. É lógico que de tal ignorância das leis biológicas e psicológicas nos séculos tenebrosos da Idade Média não se podia exigir mais. Todavia, as consequências de tal ignorância pesam até hoje sobre a estrutura psicológica da sociedade moderna. Teria sido melhor enfrentar o problema da sublimação dos instintos com mais inteligência e sinceridade, para resolvê-lo honestamente, com conhecimento, levando em conta as exigências fisiológicas. Assim, para suprimir tudo, exigindo demais, o ser enredou-se nas areias movediças do fingimento. Desenvolveu-se e aperfeiçoou-se então o método da hipocrisia, por meio da qual, fazendo-se aparentemente puros, procura-se, por caminhos oblíquos, escapar furtivamente da agressividade sexófoba dos pregadores de virtude. Explica-se assim como nasceu o tipo de moral vigorante no mundo atual, herdada desse passado, pela qual os sinceros e ingênuos, caindo em erro visível, são condenados, enquanto os astutos, que sabem representar a comédia da virtude, vão para o céu. Explica-se deste modo como que nos resultados práticos o impulso para a ascensão e a correspondente evasão mística do sexo tornaram-se muitas vezes uma contorção da verdade e uma depravação dos instintos. A atitude de ferocidade repressiva era natural e passava despercebida na Idade Média,
porque estava proporcionada à insensibilidade da maioria e não chocava como hoje choca a nós todos, que estamos numa posição diferente e podemos percebê-la, porque nos tornamos mais sensibilizados. Por isso, somente hoje surgiu tal contraste, que nossa atual percepção permite enxergar. O conceito da sublimação dos instintos irá se tornar sempre mais compreensível à medida que a humanidade for evoluindo. Mas entendê-la devia ser algo bem difícil num mundo herdeiro dos pagãos romanos e dos ainda mais pagãos bárbaros invasores. É lógico que os primeiros passos para a superação no sentido cristão não podiam tomar senão a forma de luta para subjugar, que representava o universal método de vida. Se o ideal impunha domesticar no homem a fera da animalidade, a primeira coisa a fazer era submetê-la à força. Este era o modelo psicológico dominante na forma mental do ser humano naqueles tempos. Eis como o princípio da sublimação espiritual, apesar de não conter em si nada de agressivo, transformou-se num sistema de guerra. Mas não podia acontecer de outro modo. Nesta primeira fase, como primeiro degrau da subida, espírito e corpo estavam longe demais um do outro para que fosse possível concordarem colaborando. Tratava-se de terríveis inimigos entre si, tanto mais que o espírito procurava tirar a vida ao corpo para deslocar seu centro a um nível mais alto. É necessário entender que para o ser vivendo no plano físico, a vida espiritual representa a negação e a morte daquela sua forma de existência. É natural, então, conforme a economia da vida, que o corpo não queira morrer e reaja em legítima defesa quando a evolução para o espírito apresente-se numa forma de agressão destruidora. E o corpo, com a sua animalidade, sabe muito bem fazer a guerra, que está no centro dos seus instintos vitais, e ele é capaz de fazê-la porque se encontra na plenitude do seu plano, no mundo físico, sua pátria e seu terreno, sendo aí, por isso, mais forte que o espírito, o qual é ali tão somente um pobre desterrado. Estas são as duas dificuldades que os primeiros 2 milênios de cristianismo tiveram de superar. Hoje que este primeiro degrau foi galgado, vislumbra-se a possibilidade de um trabalho espiritual mais requintado, todo ele pacífico, sem a guerra e suas respectivas consequências. Um trabalho de colaboração entre os dois termos opostos e não mais de inimizade. Então o corpo, domesticado por um cérebro mais inteligente, torna-se obediente instrumento do espírito para ajudá-lo numa obra de progresso que conduz à vantagem comum. Já falamos em outro lugar que a ética é relativa e evolui. É lógico, então, que a nossa ética seja diferente da ética da Idade Média, porque o plano evolutivo em que o homem vive hoje não é o mesmo do passado. A psicologia medieval hoje nos aparece feroz porque somos diferentes e compreendemos o quanto ela seja contraproducente, o que não era concebível naquele tempo, pois tal psicologia parecia bem natural para quem possuía aquela forma mental.
Ninguém se escandaliza ou se ofende com algo que corresponde à sua natureza, pois isso somente sucede quando nos encontramos numa posição diferente. Pela mesma razão, a ideia de um inferno eterno, que foi necessária em outros tempos, pois o ser irracional somente obedece pelo receio do seu próprio dano, convence cada vez menos hoje e, por isso, torna-se tanto mais contraproducente quanto mais o homem aprende a raciocinar. Não é com a severidade das punições, sejam elas civis ou religiosas, que se pode eliminar o mal e civilizar o mundo. Temos visto quais os resultados que produziu o sistema do terror civil e religioso na Idade Média. A humanidade evoluiu não graças a ele, mas sim apesar dele. A imposição origina uma reação defensiva e não o comportamento desejado. Gera como defesa a mentira, ao invés de sinceridade e verdade. Produz a revolta e não a colaboração. A obediência obtida pela força é traidora, como aquela arrancada do escravo, que, odiando o patrão, espera a primeira oportunidade para se rebelar. O método de obediência pela força, no entanto, foi útil no seu tempo, pois com a punição começou a ser estabelecida uma conexão de ideias entre o ilícito e o dano. O fato de aparecer o sofrimento todas as vezes que ocorria a desobediência começou a fazer as duas ideias ficarem ligadas uma à outra no subconsciente. Então, conexas com o mal, surgiram as ideias de medo, remorso, culpa e arrependimento, dando origem a uma consciência do mal cometido e iniciando, assim, uma forma de educação. Desse modo, a desobediência levava a um estado psicológico de insegurança. Todo erro tornou-se pecado, gerando culpa, fato que despertou por si mesmo o medo da desobediência e, com isso, um sentido de responsabilidade individual. Foi por esse caminho do hábito que o ser começou a debelar os velhos instintos da fera, para substituí-los por novos instintos, menos atrasados. Já explicamos em outro lugar que a longa repetição gera automatismo e, com isso, a assimilação no subconsciente de novas qualidades, que constituem depois os novos instintos. É assim que, armazenando as experiências realizadas com a vida, o ser vai evoluindo. Estamos observando o verso e o reverso do problema para conhecê-lo de todos os lados. Foi assim que o mundo medieval enredou-se no culto terrorista do diabo, mais do que no culto vivificante do amor de Deus. Muitas energias canalizaram-se para a negatividade destruidora, num caminho às avessas para o antissistema, ao invés de se dirigirem para a positividade construtora, que representa o caminho direto para o sistema. Obteve-se, assim, um movimento oposto, involutivo e não evolutivo, um meio de tortura e não de sublimação do espírito, uma ação para o triunfo de Satanás e não de Deus. Chegou-se então a uma religião de opressão e sofrimento, ao invés de alegria e satisfação. E o homem, quando queria alívio, sabia muito bem onde encontrá-lo,
buscando os gozos materiais da animalidade fora da religião e assim indo contra os princípios por ela pregados. Nasceu assim, no seio do cristianismo, outro mundo, completamente anticristão, nos antípodas daquele pregado por Cristo. Contra o Deus da bondade, do perdão e do amor, prevaleceu o Deus da vingança, da punição e do terror, dominando a religião da Inquisição, as fogueiras, os feiticeiros, as bruxarias e o inferno com os seus diabos. A sublimação mística tornou-se uma forma de perseguição sádica do corpo, com todos os seus castigos infligidos à carne em forma de penitência, flagelação, cilícios, etc. Dessa repressão sexófoba nasceram não só os erotismos torcidos, degenerados no sadismo e no masoquismo, mas também, explodindo dos instintos comprimidos e corrompidos, as psicoses individuais e coletivas. E isto por se ter à força exigido demais de indivíduos imaturos e não ter compreendido que a sublimação do espírito não pode ser atingida agredindo a vida para destruí-la, mas somente educando-a e ajudando-a a se elevar. Nasceu assim um cristianismo às avessas, que vai não ao encontro da vida construindo, mas sim contra ela, destruindo. Prevaleceram então, disfarçadas como do bem, as forças do mal. Não se pode destruir o amor sem destruir o impulso fundamental da existência, o que significa ir contra Deus. Por esse caminho chega-se ao suicídio e não à elevação espiritual. Não há dúvida que a tarefa fundamental da evolução é sublimar esses impulsos, mas querer destruí-los é um grande erro que se paga caro. Por trás dos bastidores das aparências e das verdades proclamadas pelas teorias religiosas, foi vigorando uma verdade diferente, a feroz realidade da vida, feita de luta desapiedada para o triunfo do mais forte. Quem mais sofreu com a atitude de agressividade antivital foram os sinceros, honestos e obedientes, mais sugestionáveis e prontos para aceitar a verdade que lhes é oferecida. Biologicamente, porém, eles são aqueles mais fracos, que a vida, por meio da luta pela sobrevivência, procura eliminar. Quem de fato venceu no terreno biológico não foram as meigas ovelhas, mas sim os lobos ferozes, os rebeldes que não se deixaram submeter, os inteligentes que souberam transformar a força em astúcia, vencendo com o engano. Foram estes os que triunfaram porque eram os mais providos de qualidades para vencer na luta pela vida. Realizou-se assim, no cristianismo, a comum seleção biológica, que representa, no entanto, para o próprio cristianismo, uma seleção involutiva, às avessas, resultando na falência dos seus ideais. Assim, o biótipo inferior do antissistema venceu contra o biótipo superior do sistema, que apareceu somente em casos excepcionais, nos santos, fora da realidade comum. A substância da vida ficou sendo a feroz luta maquiavélica, com a prevalência daqueles que, não acreditando de forma alguma na sublimação espiritual, utilizaram a religião
para sua vantagem material, estabelecendo uma escola de hipocrisia, ainda vigente até hoje. Estamos observando a atitude do cristianismo medieval porque ela contém as raízes que deram origem ao atual estado da sociedade moderna na civilização ocidental de origem cristã e que, por isso, nos fornece deste estado a explicação. Podemos, assim, compreender como nasceram a forma mental e a respectiva ética hoje dominante, aquela em vigor na substância e não na aparência, manifestada nos fatos e não nas teorias que sustentam outra verdade. Temos falado de hipocrisia, mas se a sabedoria das leis da vida permitiu que ela aparecesse e se fixasse na realidade biológica dos fatos, é porque a hipocrisia cumpre uma função que justifica a sua presença. Por que razão, então, ela surgiu, desenvolveu-se e existe em nosso mundo? Não há dúvida que a evolução humana progride para a sublimação espiritual, sustentada pelo cristianismo. Mas trata-se de um cume a ser atingido, sendo necessário desenvolver paulatinamente a inteligência, um grau após o outro. Ora, o cristianismo, indicando desde o início o ideal supremo, colocou-se em absoluto contraste com a realidade da vida, que existe e quer continuar existindo no seu terreno de nível inferior, bem afastado daquele cume. Torna-se inevitável, então, o choque entre o ideal e os fatos, duas exigências opostas dentro da vida. Daí a necessidade de conciliá-los de alguma maneira, resolvendo o conflito na prática, para que seja possível viver. O problema está no fato de que a realidade biológica baseia-se na luta para a seleção do mais forte. Ora, como prover a necessidade de lutar quando o cristianismo corta as garras à fera, tirando dela todas as armas de defesa? Então, o que pode fazer o cristão, se ele, nesta condição, fica desprovido dos meios indispensáveis para sobreviver num mundo cujo fundamento é a luta? A vida, no seu conjunto de massas humanas, não pode aceitar a posição do cordeiro que se oferece em sacrifício somente para engordar os lobos vorazes. Então o homem, preso dentro desta armadilha, tem que aguçar a sua inteligência para encontrar uma solução. Assim, ele começa a galgar o primeiro degrau neste novo sentido. Até então, tratava-se apenas de força bruta e estúpida, ou, quando muito, de força dirigida com astúcia. Neste ponto da sua evolução, o homem tem que deixar a força de lado para substituí-la por um instrumento mais sutil, a inteligência. Todavia, trata-se ainda de uma inteligência primitiva e míope, que vence no momento, obtendo a vantagem imediata na luta, mas que perde no longo prazo a batalha maior, de vastos resultados. Desenvolve-se deste modo a inteligência da astúcia e do engano, como a encontramos em nossa civilização atual. Mais do que isto, não pode compreender, e melhor não pode fazer, um ser ainda fechado no seu egocentrismo. É lógico que ele terá de sofrer todas as consequências dolorosas desse método ainda imperfeito.
Mas o sofrimento está aí exatamente para cumprir a sua função, que é ensinar a quem ainda não sabe. Em sua substância, evolução biológica e sublimação espiritual são a mesma coisa. Estes são os primeiros passos no caminho da subida. Trata-se de transformar o mundo da matéria no mundo do espírito, com todas as suas qualidades. Isto significa transformar a ignorância em conhecimento, desenvolvendo a inteligência para atingir a compreensão de tudo o que pertence à vida e alcançar a sabedoria, a fim de se orientar com consciência de si próprio, evitando assim o erro e o mal que trazem sofrimento e praticando a verdade e o bem, que trazem felicidade. O ponto de partida da sublimação espiritual é a fera e o ponto de chegada é o anjo. O caminho é um só e sempre o mesmo, não importa as palavras que lhe são emprestadas pela ciência ou pelas religiões. Subindo do antissistema para o sistema, este é o caminho correspondente ao impulso fundamental do existir do universo, que ninguém pode parar. Hoje estamos ainda nos degraus mais baixos desse caminho. O espírito está ainda envolvido nas trevas da ignorância, preso na cadeia de erro e sofrimento da matéria, constrangido a viver dentro de um corpo que não pode sobreviver a não ser à custa de uma luta feroz. Em vez da luz da inteligência, temos armas para o ataque e defesa. Eis então a força, aquilo de que se necessita no mundo. No terreno da inteligência, aquela mais útil é a do tipo inferior, ao nível da astúcia, para enganar o próximo e vencê-lo na luta, armando ciladas com as armadilhas da mentira. Isto terá que durar até o homem chegar a compreender, à sua própria custa, o quão contraproducente e perigoso é este método. Então ele o abandonará para seguir o muito mais vantajoso método da sinceridade e da honestidade, galgando um novo degrau da subida. O cristianismo não existe fora da vida, nem pode sair das suas leis, estando por isso sujeito ao processo de desenvolvimento biológico e à forma que este processo assumiu. Se com a sua lei de amor o ideal cristão suprimiu a força, nem por isso o ser pôde se permitir o luxo de ficar fraco, sem defesa alguma. A cobra, por não ter presas e garras, teve que desenvolver o veneno para se defender e sobreviver. Assim, a natureza criou outras armas mais sutis. Daí a necessidade de se passar da fase da força à fase da astúcia, que é mais refinada e constitui o passo seguinte no caminho da evolução. Aparece automaticamente, então, este outro método de luta, necessário para ensejar uma seleção mais adiantada, na qual começa a surgir a inteligência. Ora, este fato tinha que se verificar no seio do cristianismo, que com o seu princípio de sublimação dos instintos havia se tornado instrumento de evolução. Mas de que grau de evolução? Se o cristianismo não pode sair das leis da vida, é lógico que ele tinha de operar dentro do nível atingido pelo ser humano.
Portanto, a transformação biológica que ele podia realizar não era aquela teoricamente proclamada e pregada da sublimação espiritual, mas sim, conforme já observamos, a do plano animal humano, para transformar a força em astúcia. Assim, o cristianismo realizou somente o que biologicamente podia realizar conforme a natureza do homem. Isto não é culpa de ninguém. A universal luta pela vida não é brincadeira, tratando-se de uma terrível necessidade para todos. Cada fraqueza pode custar a própria vida. Não condenamos o cristianismo, mas reconhecemos que ele não podia fazer mais do que fez, porque não há religião capaz de permitir que o homem deixe de obedecer às leis estabelecidas pelo seu nível de evolução e possa de imediato sair desta condição. É assim que o problema se apresenta quando o enfrentamos com a forma mental positiva da psicanálise, observando-o objetivamente como fenômeno biológico. Dissemos tudo isto para explicar como nasceu em nossa civilização cristã o hábito e o método da mentira. O fato é racional e biologicamente justificado. Respondemos assim à pergunta que há pouco nos fizemos. Daquilo que já expusemos, segue-se que, neste caso, a lição de fato aprendida por muitos, pelo fato de ser a única possível neste nível, foi a astúcia, que substituiu a força na mesma condição de arma necessária, porém mais refinada. Foi possível, assim, dispensar a violência, pela qual o lobo é prontamente revelado, para se usar em seu lugar a astúcia, por meio da qual o lobo pode se esconder nas aparências de cordeiro. É assim que em nossa sociedade tornaram-se possíveis as aparências de uma tranquila convivência social. A nossa sociedade atingiu o ápice deste método no frívolo século XVIII, no qual, com o maior respeito formal pela religião e reconhecimento do pleno triunfo do poder da hierarquia eclesiástica, prestando a mais hipócrita homenagem aos ideais religiosos e exaltando o puritanismo sexófobo, a classe privilegiada, fervorosa em todas as práticas edificantes, exercia uma feroz exploração dos pobres e, debaixo da moral oficial, levava uma vida de livre licenciosidade. Esse foi o século mais corrompido. No entanto, foi nele que mais se construíram igrejas e capelas, como uma tentativa de cobrir com a plenitude exterior o vazio interior. Foi o triunfo da hipocrisia, com a qual foi possível conciliar as duas exigências opostas: manter a posse de um ideal, colocando-o longínquo no céu e no futuro, afastado o suficiente para não incomodar, e ao mesmo tempo vencer na luta do modo mais fácil possível, por meio de uma conduta às escondidas, coberta de ideais e com aparência evangélica. Em nenhum outro terreno prevaleceu tanto este método do fingimento quanto naquele dominado pelo puritanismo sexófobo. Observemos as razões deste fenômeno. O fingimento representa a válvula de segurança da vida, aparecendo como uma escapatória todas as vezes que a vida precisa resolver um conflito entre dois opostos,
que devem, por isso, ser conciliados. Neste caso, de um lado, temos o princípio da agressividade sexófoba, que o cristianismo da Idade Média estabeleceu em nossa civilização ocidental, quando prevaleceu então o conceito da satanização do amor, tornando-o condenável como culpa e pecado. Da luz da sublimação espiritual, nada mais chegou à Terra senão essa sombra de negatividade a respeito do maior impulso da vida. Assim, o estímulo para a evolução foi torcido e se emborcou em sentido antivital. De outro lado, temos o princípio oposto, que por ser constituído pela realidade biológica e não por ideais e teorias, está muito mais próximo e é percebido de fato. Trata-se do princípio da continuação da vida, o qual se impõe por meio do instinto do amor e o qual, quanto mais é comprimido, tanto mais poderoso se torna, reagindo tanto mais quanto mais é agredido com condenações. Os dois princípios, o sexófobo em nome da sublimação espiritual e o sexófilo proveniente da natureza, estão um contra o outro. Os seres humanos, mergulhados nas trevas da ignorância, não compreendem nada desse fenômeno que eles estão vivendo. Então é a vida que resolve o conflito no subconsciente deles, oferecendo automaticamente o resultado final da operação com a qual ela resolve o problema. Como cada uma das duas forças é poderosa o bastante para não ficar vencida pela outra, não sendo possível a eliminação de uma com a vitória completa da outra, os dois impulsos opostos ficam existindo próximos entre si, cada um deixando um pouco do seu espaço para o outro. Atinge-se desta maneira, que é a única possível, um estado de amigável convivência, fazendo brilhar na superfície os ideais com a sua moral perfeita de puritanismo sexófobo, enquanto debaixo dela deixa-se funcionar as concretas satisfações materiais, atendendo aos instintos da vida. Se isto pode ser chamado hipocrisia do ponto de vista do ideal, por quem o queira tomar a sério, é, no entanto, ótimo para a maioria, que não pensa nisso, porque sacia todas as exigências, satisfazendo os ideais do espírito nas aparências e atendendo na substância à realidade do corpo. Assim, tributando todas as honras exteriores aos princípios das religiões e dando toda a satisfação positiva aos instintos materiais, o caso foi bem resolvido, como ainda acontece de fato para a satisfação de todos. Não estamos formulando julgamentos e muito menos condenações, mesmo porque isso seria presunção inútil, que não alteraria nada. Estamos apenas observando o que vai acontecendo em nosso mundo, para encontrar uma explicação e compreender o fenômeno pelo qual, através da mentira, foi possível chegar a um compromisso que, conciliando as duas exigências opostas, resolve assim o caso com a coexistência pacífica. O ideal da sublimação espiritual é pesado e a ascensão requer muito esforço. Além disso, surgem prontas a todo instante as escapatórias que permitem a evasão.
Eis como se estabeleceu a coexistência entre o método da proibição oficial, em perfeita obediência aos princípios ideais, que permaneceram assim respeitados e triunfantes, e o método da desobediência tacitamente praticada e tolerada, para satisfazer as exigências da animalidade humana. Porém, a vida resiste a tudo, e não há puritanismo sexófobo que possa subjugá-la. Deste modo, permaneceu o insuprimível impulso do amor, olhado em muitos casos como pecado que leva às punições eternas do inferno, em vez de ser concebido como uma forma de bondade para compensar tantas das maldades de que está cheia a vida. Foi assim instituída, por seres naturalmente nascidos pecadores, uma automática e contínua produção de pecados. Mas eis que, assim como para as doenças há sempre prontos médico e farmácia, também há para os pecados sempre prontas as religiões e sua oferta dos respectivos remédios. A função delas é exatamente limpar pecados, de modo que, no sentido da difusão e prosperidade de si próprias, é útil para elas a abundância de pecadores e de pecados, assim como para a prosperidade dos médicos e farmácias é útil a abundância de doentes e doenças. Chegou-se desse modo a um acordo tácito entre autoridades espirituais e pecadores, pelo qual os pecadores puderam permanecer como tais, pois eram necessários para essas autoridades justificarem a sua presença e o seu trabalho de salvação, por meio do qual as organizações religiosas tornam-se necessárias e se sustentam. Felizmente, atingiu-se a solução do conflito com a satisfação de todos, porque no mundo deve haver lugar para todos em paz, sendo conveniente a todos o compromisso subentendido. Por fim, tudo acaba sendo lógico e equilibrado. Dado os dois impulsos opostos em ação, cada um exigindo a sua satisfação, essa é a solução perfeita. Como é lógico, venceu o mais forte, venceu a lei que vigora no nível biológico no qual está situado o ser humano. Venceu e continuou funcionando a realidade da vida, tal como ela é neste plano, enquanto no alto das torres desfraldava-se ao vento, como testemunho, a bandeira do ideal, a fim de satisfazer o orgulho, dissimulando com a nobreza a animalidade bem escondida do ser humano. Assim, foi salva não só a honra dos pecadores, mas também a sua satisfação, enquanto ao mesmo tempo as religiões preservaram a sua posição terrena. Ficou a pregação dos ideais para embelezar o mundo. Permaneceu a obra salvadora da redenção dos pecadores, sempre em grande número, como indispensáveis fregueses e razão de ser do poder social, econômico e político das organizações religiosas. Então todos ficaram satisfeitos, os pecadores com os seus pecados e os condenadores com as suas condenações. Assim, a secreta satisfação dos instintos satisfez o corpo, enquanto a condenação pública da culpa satisfez o espírito. Deste modo, a vida, sempre utilitária,
consegue atingir o acordo entre opostos por meio de um ajuste no qual cada um dos dois cede de um lado para ganhar do outro, deixando o que para ele é menos importante e ficando com o que mais lhe interessa. Foi assim que cada um pôde levar a sua parte. De um lado, os pecadores ficaram com os seus pecados, aquilo que mais lhes interessava. Do outro lado, os pastores permaneceram com suas posições, a coisa mais importante para eles, conservando-as bem assentadas sobre um vasto rebanho de pecadores, que, mantidos sempre pecadores, nunca deveria acabar, pois tão logo isso acontecesse, desapareceria o trabalho que justificava tais posições. Faz-se necessário um rebanho de seguidores continuamente rebeldes, que devem sempre ser convertidos, mas que nunca se convertem. É preciso um estado de pecado universal e permanente, que deixe o problema não resolvido, sempre à espera de solução. E com isto concorda perfeitamente a maioria, que nada mais almeja senão permanecer pecadora. Deste modo, com cada um realizando os seus objetivos, não se poderia atingir concórdia maior. Eis como tal posição se estabeleceu nos séculos e por que a encontramos em nosso mundo. Não se pode negar que neste gênero esta seja uma obra-prima de arte realizada pela sabedoria da vida, conseguindo, nesta fase de transição do caminho evolutivo, conciliar temporariamente dois impulsos opostos, sem destruir nenhum nem outro, pois ambos são necessários. Os dois têm que existir, porque cada um deve cumprir a sua função. De um lado, a geração livre e abundante, como quer a natureza, e de outro lado, a ascensão espiritual, como quer a evolução. É necessário reconhecer imparcialmente o direito da vida atingir com todos os meios, custe o que custar, a sua finalidade, que é a geração da quantidade necessária para dela tirar, por meio da posterior seleção, a qualidade e realizar assim a evolução. Não está contra as leis da vida o fato de que para a maioria ainda imatura, os esforços requeridos pela sublimação espiritual representem um empecilho, constituindo um peso do qual ela deve se libertar. Não se pode exigir que um involuído obedeça leis de planos superiores, situadas acima do seu nível de evolução e, portanto, fora da sua forma mental. Tudo isto não escandaliza a vida, que contém em cada nível de evolução uma ética respectiva, diferente e proporcionada a ele. Contudo, podemos nos escandalizar se escolhermos como ponto de referência o ideal, porque assim nos apercebemos da posição atrasada da nossa ética humana em relação à superior. É pelo contraste, então, que se reconhece o quanto o ideal seja mentira na Terra. Mas, para a vida, tudo é natural e justo se colocado no seu devido lugar e julgado a respeito do seu respectivo plano de evolução, e não de outros. Em cada plano de existência, a vida raciocina de modo diferente. Amanhã, numa humanidade mais evoluída,
a vida irá querer aplicar princípios mais adiantados, como aqueles ligados à sublimação espiritual. Tais princípios, porém, podem representar hoje, para a maioria imatura da involuída humanidade atual, uma negação antivital, contra a qual a vida reage para se defender. Na obra de Deus, não se pode dizer que alguma coisa não seja perfeita enquanto estiver cumprindo a sua função. Se nos aparece de uma maneira diferente, é porque não entendemos o seu lugar e a sua função. É lógico que as exigências do plano de vida onde se encontra hoje o homem sejam completamente diferentes das exigências do nível de evolução que ele atingirá no futuro, quando chegar a realizar os ideais das religiões. O ideal da vida no nível humano atual é a seleção do mais forte através da luta. Para formar a raça atual, com o biótipo hoje dominante, foi selecionado somente aquele tipo que venceu e sobreviveu por ter desenvolvido os instintos de agressividade egoísta. Então, é lógico não só que ele siga esses instintos e com eles funcione, mas também que deles dependam a sua forma mental e a sua conduta. Portanto, é natural que ele tenha no sangue o gosto da agressividade, pois deve a ela a sua sobrevivência. Oferecer a este tipo alguma coisa para agredir e destruir significa oferecer para ele uma oportunidade para satisfazer os seus instintos. Ora, quando esse indivíduo, no mundo civilizado, depara-se com a lei que lhe pede para viver na ordem, ele nada compreende desse princípio superior, vendo nisto apenas um obstáculo a separá-lo de sua liberdade, uma provocação que o estimula à revolta e à luta. Explica-se assim a instintiva satisfação na violação da lei, pois considera-se a exigência de obediência a ela não como uma vantagem, mas sim como um ataque contra o qual é bom se defender. Tudo desperta a cada passo o instinto do lutador e a reação do rebelde. A coisa proibida, só por isso, torna-se mais preciosa e procurada. Possuí-la significa ser forte e vencedor e, portanto, ter direito ao respeito. Eis como, nas mãos do involuído, tudo se transforma, conforme o que ele é. Neste plano, o indivíduo forte é lutador e, como tal, gosta de proibições para violá-las, gosta de inimigos para vencê-los e gosta de perigos para superá-los. Trata-se de uma forma de luta ainda inferior, a qual, porém, já contém um princípio de esforço, e isto é evolução. Chegamos ao final. O que acontece então quando tal biótipo encontra-se perante a proibição do puritanismo sexófobo? Para tal ser, cada obstáculo representa uma dificuldade a vencer e, por isso, um convite à luta. Então, qualquer coisa, só pelo fato de ser condenada, torna-se para ele mais interessante e procurada. O perigo representa um desafio que excita o desejo de vencer, e a ideia do não permitido confere um sabor de coisa especial e preciosa.
Com a proibição, aumenta a falta, com a falta, o desejo, e com o desejo, o valor. Esta é a lei natural da oferta e da procura. Assim funciona a psicologia humana. Uma coisa permitida que se pode encontrar em abundância, só por isso perde parte do seu valor, enquanto, ao contrário, uma coisa rara, difícil de se obter, que não se pode atingir, senão às escondidas e à custa de muito esforço, só por isso já adquire valor. Eis então que no plano animal humano, este conceito do puritanismo sexófobo do cristianismo é reduzido a um convite para o indivíduo lutador experimentar o seu valor. Assim, o objetivo atingido torna-se completamente diferente daquele previsto. Acima dos princípios ideais das religiões, venceram os princípios inferiores da realidade biológica de fato em vigor. Ora, isto contradiz absolutamente as finalidades da sublimação espiritual do cristianismo, significando a sua falência nesse terreno, porque na vida real o homem chegou no ponto contrário daquele que ele deveria chegar. As leis que venceram foram aquelas leis biológicas do presente, que vigoram no atual nível de evolução, e não aquelas do mundo espiritual do futuro, que vigoram num mais alto nível de evolução. As elevadas leis espirituais permaneceram longínquas nos céus, à espera de descer um dia à terra, para serem aqui concretizadas. Realizou-se no mundo a verdade deste seu nível, que é bem diferente. Aqui, de fato, a vida recompensa o guerreiro que sabe vencer, porque neste plano este é o biótipo mais valioso, o qual ela quer que se reproduza. E de fato é neste sentido que a vida se manifesta no instinto da mulher no momento da escolha sexual. Neste momento, o mais procurado é o mais forte, pois ele garante a defesa, enquanto é desprezado o meigo homem do Evangelho, que pelo fato de tomar a sério e viver os ideais das religiões, é julgado na prática um ser inútil, por se encontrar fora da realidade da vida. Então, o que de fato prevaleceu em nosso mundo não foi a realização da moral cristã, mas sim a moral do mais forte. Nesse nível, onde vigora o princípio do egoísmo, pertence ao mais forte o direito de estabelecer a sua própria verdade, de acordo com a sua vontade. Ele construiu assim a sua ética sexual, garantindo o domínio e a completa liberdade para si, mas fazendo vigorar para a mulher, que por ser fraca não tem direitos, a lei da obediência. Para o macho audacioso, ficou reservado todo o direito de seduzi-la e abandoná-la se ele for astuto. Neste caso, o filho tem que nascer ilegítimo e a mãe tem que ser desonrada, cabendo a ambos, porque são mais fracos, toda a culpa e todo o dano. Então, também no casamento, o instinto leva o homem a considerar a mulher como sua propriedade. Assim, a vida continua o seu caminho, indiferente às pregações de princípios superiores, torcendo-os continuamente.
As proibições do puritanismo sexófobo são utilizadas pela vida para realizar a seleção dos mais rebeldes e astutos, que aprenderam como violar essas proibições, dando assim prova do seu valor e, com isso, adquirindo o direito de ser escolhidos pela vida para se reproduzir e se multiplicar com a geração de seu tipo. O que de fato prevalece na realidade é a vida inferior da animalidade e não aquela superior das religiões. Este fato nos prova que o nosso mundo atual está mais próximo do antissistema do que do sistema. Para o homem evangélico que toma Cristo a sério e o segue, não há outra posição senão aquela de crucificado, tal como ele. Final do capítulo 11.